Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Nós estamos chegando para mais uma pré-aula da EBD. Eu sou evangelista e professor Márcio Mainardes. Este é o primeiro trimestre das lições bíblicas da CPAD do ano de 2023 e nós estamos aqui estudando Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. A lição de número 12 traz o título Vivendo no Espírito. O nosso textuário está na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que diz: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. A verdade prática diz que o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. A nossa lição tem como texto bíblico a leitura bíblica em classe. O texto que será trabalhado na sua aula é o texto do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 19 ao 25. Eu quero agradecer a todos que sempre acompanham o nosso canal. Aqui nós temos por objetivo trazer uma pré-aula, trazer um resumo aí, alguns apontamentos que vão ser úteis na preparação da sua aula. A nossa lição, ela tem alguns objetivos. O primeiro é destacar o que significa andar no Espírito e a sua importância para a condução da vida espiritual. O segundo objetivo é apontar os aspectos que envolvem o confronto entre a carne e o espírito. E o terceiro e último objetivo é ressaltar os dons e o fruto do espírito como predicados essenciais para a vida e o caráter do cristão. Andar em espírito. Primeiro, o que é andar? Andar é viver, é experienciar, é praticar, é conduzir. Andar em espírito é viver entrelaçado com o Espírito Santo. E por que o cristão precisa viver desta maneira? Porque se ele viver de outra maneira que não esta, ele vai acabar satisfazendo os desejos carnais. O cristão, então, ele anda no Espírito para não satisfazer os desejos carnais, conforme o apóstolo Paulo diz aqui em Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Agora, quais são as etapas para se andar no Espírito? Como viver ou andar no Espírito? Primeiro, através do novo nascimento. O novo nascimento é o primeiro passo. Nesse instante, no momento do novo nascimento, o Espírito Santo, ele vem morar no espírito humano. Eu sempre digo nas minhas aulas que o ES, que é o Espírito Santo, vem morar no EH, que é o espírito humano, o espírito do homem. Logo em seguida, nós temos a caminhada cristã. Essa caminhada, ela se inicia no átrio, lá fora, e vai até o lugar santíssimo. Muitos não chegam no lugar santíssimo, muitos estacionam. Então é importante entender a vida cristã como uma caminhada. Quando você conhece a Cristo, você ouve a mensagem, responde ao Evangelho, mas você ainda não está pronto. Você ainda está no átrio, o teu contato com Deus ainda é à distância. Mas à medida que você vai entendendo as doutrinas bíblicas, conhecendo a palavra, à medida que você ora, jejua, consagra, você vai tendo um relacionamento mais estreito, mais íntimo com Cristo, e assim você vai subindo de nível até chegar no Santíssimo Lugar que está preparado para o homem, no Santíssimo Lugar, o qual o véu foi rasgado e agora este homem, nova criatura,
tem acesso liberado. Olha só que glória! Então nós temos o desenvolvimento. O desenvolvimento é o espírito humano tendo como habitante o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo veio morar no espírito humano e agora o espírito humano, tendo como morador o Espírito Santo, deve permitir que este controle a alma. A alma, por sua vez, sendo guiada pelo Espírito Santo, que habita no espírito humano, deve subjugar o corpo, deve controlar o corpo. Para que você entenda isso, é necessário partir da seguinte premissa, que o homem ele é um ser tripartido, o homem é um ser tríplice, ou seja, ele é composto de... O homem é espírito, alma e corpo. É claro que muitos vão inverter essa ordem, corpo, alma e espírito, mas o homem é, conforme Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5:23, o homem é espírito, alma e corpo. Você precisa entender o homem com essas três divisões, tá? Então, a alma, sendo guiada pelo Espírito Santo, que está morando, que está habitando no espírito humano, a alma, por sua vez, deve subjugar, deve controlar a carne, o corpo. Então, é de cima para baixo. O Espírito Santo vem morar no espírito humano. O espírito humano controla a alma, por sua vez, tem a missão de controlar o corpo. Quando isso acontece, este cristão, agora ele faz parte daqueles, conforme diz o mesmo apóstolo Paulo, daqueles que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, conforme ele diz em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Nós temos então, a partir do segundo tópico, esta batalha, esta guerra entre carne e espírito. E é fato que eles se opõem. Carne e espírito nunca vão fazer amizade, eles se opõem. Veja o que diz o versículo 17 do capítulo 5 de Gálatas. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Nós vemos esta mesma batalha em Romanos, capítulo 7, a partir do versículo de número 15, quando Paulo diz que o bem que ele quer fazer, ele não faz, o mal que ele rejeita, esse ele faz. E ele vai trazendo esse questionamento desta guerra que há dentro dele por causa da natureza pecaminosa. Todo ser humano ele tem essa tendência, esta inclinação ao pecado. Não é que o pecado é herdado, o que é herdado é esta inclinação, esta natureza ao pecado. Então, todo ser humano, em um momento ou outro, vai pecar e vai acabar satisfazendo a carne. Então, Paulo fala sobre isso em Romanos 7, até que ele chega no finalzinho do capítulo 7, que ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então parece que nesse ponto Paulo não vê solução, mas aí entra o capítulo 8. Então esse texto de Romanos 7, ele não termina ali, no último versículo. Ele continua pelo capítulo 8, quando ele diz: mas agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam mais segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Vemos isto ainda no capítulo 8, esta guerra, esta batalha, a partir do versículo de número 5. Agora, um detalhe muito importante é que o cristão ele não pode depender somente do seu esforço para vencer esta guerra. Se ele depender somente de si, ele será um derrotado. A estratégia da natureza pecaminosa é inverter a ordem. Qual foi a ordem que eu disse? O Espírito Santo controlando o espírito humano controlando a alma por sua vez controlando o corpo. A estratégia da natureza pecaminosa é inverter, que o corpo e a alma subjuguem o espírito humano que tem por morador o Espírito Santo. Então, em vez de ser
Espírito Santo, espírito humano, alma e corpo. É o contrário. O corpo tem a primazia, o corpo é a essência e acaba controlando a alma. E então o espírito é como uma janela, é como uma porta que está trancada. Aí nós temos no texto de Gálatas as obras da carne, porque as obras da carne são, a partir do versículo de número 19. Mas para resumir aqui, as obras da carne incluem a satisfação dos apetites do corpo. Anote aí, as obras da carne incluem a satisfação dos apetites do corpo, a adoração a falsos deuses, obra da carne, a tentativa de possuir poderes sobrenaturais para fins pessoais, obra da carne. Outras ações que expressam a centralização da vida da pessoa nas coisas carnais. Então, toda esta lista que está em Gálatas 5, 19 e 21 faz parte das obras da carne. Ao contrário das obras da carne, nós temos o que é almejado de cada cristão, o fruto do Espírito. Mas o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é resultado da regeneração, do nascer de novo, da habitação do Espírito Santo no homem. É o amadurecimento e o crescimento espiritual do homem. É o fruto do Espírito ou os frutos do Espírito? É o fruto singular. E por que é o fruto e não os frutos? O fruto significa que é um fruto em 9 partes. É como uma laranja com vários gomos, mas a laranja é somente uma. Então, quer dizer que é um fruto só. Também quer dizer que é impossível você ter uma coisa e não ter outra. Posso dar um exemplo. Eu tenho a alegria, fruto do Espírito, mas não tenho temperança. Então é impossível ter um e não ter outro, porque ou você manifesta o fruto do Espírito com as suas 9 partes, ou você não tem o fruto do Espírito. O amor. O amor é a primeira parte do fruto do Espírito. As outras 8 partes, as outras 8 virtudes são reflexos do amor. Não por acaso o amor vem em primeiro lugar. O amor é superior aos dons. É o caminho mais excelente que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Ele não fala no capítulo 12 dos dons espirituais, das manifestações dos dons, das diversidades de operações, diversidades de ministérios. Mas quando ele chega no final do capítulo 12, ele diz: agora eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. E o que ele começa a mostrar? Ele começa a mostrar o amor, que o amor está acima de todas as coisas. Capítulo 13 de 1 Coríntios. Nós temos no terceiro tópico os 9 aspectos do amor. O amor que é o ágape. Temos o gozo, temos a paz, temos a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Olha, se você vai estudar cada um desses 9 gomos do fruto, você precisa ser objetivo, porque o tempo passa depressa e cada um desses gomos aí dá um estudo aí de quase 1 hora. Então você precisa ser bem sucinto na sua classe para que você não seja cansativo. Agora, o que eu acho muito interessante é o versículo de número 23, quando depois de falar a respeito do fruto do Espírito e os seus 9 aspectos, ele diz: contra essas coisas não há lei. Contra estas coisas não há lei. Nenhuma lei irá condenar as obras que forem estimuladas pelas virtudes, por estas virtudes, nem produzi-las. Vou repetir isso. Contra estas coisas não há lei. Quer dizer que nenhuma lei irá condenar as obras que forem
estimuladas por essas virtudes, nem produzi-las. Onde há manifestação do amor, que é o primeiro gomo do fruto do Espírito aí, não há lei, não há necessidade de lei. Nós aprendemos nesta lição, nesses poucos conceitos, que crentes avivados, eles têm dons espirituais, podem ter diversidades de operações, mas, acima de tudo, eles têm o fruto do Espírito. Não importa quantas línguas você fala, não importa a eloquência que você tem na sua pregação, é necessário viver no Espírito, é necessário manifestar o fruto do Espírito. Que Deus em Cristo vos abençoe mais e mais. Se esses conceitos foram úteis para você, não deixe de dar seu like, seu comentário, nos ajude compartilhando, e que Deus em Cristo vos abençoe mais e mais.